E aí, gente, como que vocês estão? Aqui é a Rê de volta com mais vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês todos os livros que eu li no mês de setembro. Setembro que foi um mês super atípico. Foi o mês que eu mais li esse ano inteiro, sério. São muitos livros que eu li em setembro, eu não sei o que aconteceu. Se vocês me perguntarem o que eu fiz, não vou saber dizer. Eu acho que eu só senti mais ou menos ali o momento em que eu tava, o que eu tava gostando de ler e me joguei no que eu tava sentindo confortável pra ler, sabe? Por isso, então, o resultado de setembro foram 15 livros concluídos. Tá, 14 livros lidos em setembro e um que eu finalizei em setembro, que eu já tava lendo de outubro, né? Eu trouxe de outubro. E eu vou comentar sobre eles rapidamente com vocês nesse vídeo, que eu já sei que vai ficar longo. Então, eu já vou também adiantar aqui com os recados, já lembrar você pra deixar o curtir aqui nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve aqui, ativa o sininho também pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E se você curte esse tipo de conteúdo, compartilhe com seus amigos que também gostam de ler, que assim a gente chega o mais rápido possível nos 50 mil inscritos, que é a próxima meta aqui do canal. Lembra vocês também que aqui embaixo no box de informações vão ficar todos os links úteis, links de vídeos que já saíram, que forem mencionados ao longo do vídeo, e também links de compra da Amazon. Esses são os links de associado, então quando você compra pelo meu link qualquer coisa, você me ajuda com uma comissão pela qual eu já te agradeço. Agora que os recados estão dados, vamos então para o vídeo. Bom, quando setembro começou, eu trouxe lá de agosto a leitura de Duna, que tem um vídeo aqui exclusivo sobre essa experiência, um vlog falando sobre tudo que eu achei do livro, sem spoiler, é mais uma troca de experiência mesmo, o link vai estar aqui embaixo. Assim, contra todas as minhas próprias expectativas, eu li esse livro e gostei bastante. Eu não tava esperando curtir tanto, mas eu acabei ficando ainda mais empolgada pela leitura quando saíram os trailers do filme, né? E daí eu pensei, putz, o filme vai sair em outubro, vou já dar uma adiantada aí. E esse livro também deu, assim, o start, né? Foi a inauguração de um quadro aqui do canal, que é o do livro secreto, onde eu leio livros em segredo e depois eu compartilho com vocês que eu li esses livros e o que eu achei dessas leituras. Então o primeiro livro foi de Duna. Eu não preciso ficar mais me estendendo, eu acho, né, sobre o que se trata Duna, que é um livro que já tá muito conhecido, muito hypado no momento por causa do filme que vai sair agora em outubro, final de outubro. Só vou resumir dizendo que é uma ficção científica, uma das ficções científicas, assim, mais aclamadas, sabe? Já se tornou quase um clássico do gênero e que foi adaptado anteriormente em uma outra versão, mas que tá sendo, né, foi adaptado novamente agora em 2019, o filme ficou pronto, se eu me lembro bem, e daí o filme tá saindo agora em outubro aqui no Brasil. Eu tô muito empolgada pra assistir ao filme agora que eu li o livro. E, gente, assim, sério, se vocês curtem ficção científica, eu acho que vocês devem ler Duna, que é uma história muito complexa e muito completa também. Se você quiser saber melhor o que eu achei sobre esse livro, o link do vídeo exclusivo vai estar aqui embaixo. Eu também trouxe de agosto pra setembro sei lá, uma vibe muito de thriller. Eu tava lendo vários livros de thriller, um seguindo do outro, e isso é muito também de ler o meu momento. Tipo, no meu momento, lá em agosto, eu tava muito afim de thriller e eu me joguei nos thrillers, eu li vários, inclusive saiu um vídeo com uma lista dos últimos thrillers que eu li e ranqueando eles na ordem de preferência, o link vai estar aqui embaixo também. E um desses livros que eu li lá no comecinho de setembro foi Força da Natureza, da Jane Harper. Esse livro também tem resenha aqui no canal e é um suspense meio que investigativo que se passa na Austrália. Eu li esse livro e eu curti muito a trama. Eu amei como essa autora construiu toda essa história e também costurou todas as pontas que ela deixou ao longo da história, sabe? Aqui nesse livro a gente tem um grupo de pessoas que trabalham numa mesma empresa que estão indo para uma espécie de retiro para passar alguns dias ali desenvolvendo habilidades corporativas. E como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer uma espécie de trilha dentro de uma floresta que é bem controlada por uma empresa de turismo que já disponibilizou todas as trilhas, todos os equipamentos que eles vão precisar ao longo da trilha, e todo o percurso aí duraria de quinta a domingo, né? Eles sairiam na quinta e no domingo eles voltariam pro ponto de partida. São dois grupos que entram na mata, um de homens e um de mulheres, e a ideia é que eles passem esses dias aí desenvolvendo habilidades de liderança, de confiança, esse tipo de coisa. Só que já no começo do livro, a gente tem o dia do retorno dessas pessoas, a gente vê que o grupo de homens voltou pro ponto de partida e o grupo de mulheres está
está muito, muito, muito atrasado. E quando elas chegam, elas estão muito debilitadas, muito machucadas, e uma delas está desaparecida, ela está faltando. E aí começa toda essa investigação sobre essa mulher, sobre o que aconteceu com ela, se ela tá viva, se ela tá perdida na mata, pra onde ela foi. E o mais suspeito de tudo é que ela fez uma ligação pra um dos personagens aqui do livro, dentro dessa floresta, durante o seu período de desaparecimento. E esse personagem é o protagonista da história, que é o Falk. Ele é um investigador. E daí a gente vai tentando entender o que ela tem a ver com esse investigador, qual que é a relevância dela dentro desse grupo de pessoas, o que aconteceu enquanto eles estavam na mata. E aí a gente tem várias questões sendo surgidas e sendo também respondidas ao longo da leitura. Eu curti demais esse thriller e recomendo bastante pra quem gosta do gênero. Aí eu li o Susan Não Quer Saber do Amor, ou Cactus, o título original dele é Cactus. O livro saiu pela Intrínseca e é da Sarah Haywood. Também tem uma resenha aqui no canal sobre esse livro, o link vai estar aqui embaixo. E eu amei muito essa história, eu adorei essa protagonista. Eu lembro que eu até comentei lá no vídeo resenha que eu encontrei o meu espírito animal com a Susan, porque ela é uma personagem muito, muito incrível. No começo a gente estranha um pouco a personalidade da Susan, sabe? A gente demora a se acostumar com ela, porque ela é uma mulher decidida, ela é uma mulher, digamos assim, que gosta de controlar as coisas, de tudo certinho do seu jeito. Ela é autossuficiente, ela é independente, ela não acha que precisa de outras pessoas, ela acha que a vida dela tá muito bem como tá indo, tá tudo seguindo como o esperado na vida dela, como ela tinha programado. Só que logo no começo do livro ela vai descobrir que aos 45 anos ela tá grávida, e ela vai descobrir também que a mãe dela faleceu recentemente e deu privilégios totais ao irmão com relação à herança. A partir daí então ela vê que as coisas vão começar a sair do controle dela, e com toda essa trajetória de lidar com a gravidez e também lidar com essa questão da herança, ela vai descobrir que sair do controle às vezes tá tudo bem, sabe? Que às vezes coisas boas vêm com o sair do controle, com ter as coisas fora do seu próprio controle. Eu achei a Susan uma pessoa espetacular, porque ela foge de todas aquelas expectativas que criam em cima de mulheres, e ela quebra esse paradigma de que mulheres têm que ser de determinada, sabe, determinada personalidade, tem que ser meiga, tem que medir palavras. A Susan não é nada disso e tá tudo bem, porque ela é uma mulher incrível, e a gente vai descobrindo isso aqui ao longo da leitura. Como eu falei, tem vídeo resenha aqui no canal em que eu falei com mais detalhes sobre o livro, também é sem spoiler, e vou deixar o link aqui embaixo. De novo, nos thrillers, eu li O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Esse aqui foi o livro do mês do clube de leitura de thrillers que tá rolando durante esse último semestre de 2021. Se você quiser saber melhor como que tá funcionando esse clube de leitura, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, né, onde eu explico melhor como que isso funciona. O livro que a gente tá lendo agora, em outubro, é O Iluminado, do Stephen King, mas em setembro nós lemos O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Esse foi o meu segundo livro do Harlan Coben que eu li na vida. O primeiro foi o Cilada, e eu li há muito tempo, então não tinha muita lembrança sobre narrativa, sobre construção de história do Harlan Coben, e eu tava com a expectativa de que fosse ser uma ótima leitura esse livro aqui, porque eu sempre ouço as pessoas falando muito bem sobre esse autor, mas eu meio que me decepcionei um pouco, porque eu tava com a expectativa realmente alta de que eu fosse realmente gostar muito, e eu acabei dando acho que 3 estrelas pra ele. Pra mim foi um livro bom, mas não foi um livro maravilhoso, espetacular, principalmente porque eu criei expectativas de que nessa história a gente fosse ter a história do Menino do Bosque, mas na verdade não é bem assim. O Menino do Bosque é o protagonista da história, que no livro aqui já é um adulto, ele se chama Wild, e lá no passado, na década de 80, assim, quando ele era criança ainda, ele foi encontrado na floresta, sozinho, sem nenhum adulto, sem ninguém, ele tava, tipo, sobrevivendo sozinho na floresta. Ele ia, assim, pra civilização, pras casas do entorno pra poder, sabe, furtar o que comer, o que vestir, mas ele vivia na floresta, ele passou algum tempo assim, mas não se sabe quanto tempo ele ficou lá, não se sabe como ele chegou lá porque ele não se lembra, então toda a vida dele ali na floresta é muito misteriosa. E eu tava esperando que a história em si, o mistério todo do livro, fosse girar em torno dessa questão do Wild, mas na verdade não é assim. O Wild vai acabar participando das investigações envolvendo o desaparecimento de adolescentes. Primeiro aqui a gente tem o desaparecimento de uma garota que faz parte da escola, né? Ela é da sala do afilhado do Wild. Ela desaparece, daí começa a ter toda essa investigação ali que o próprio afilhado dele pede pra ele participar. E, além disso, tem também a avó desse garoto, que é uma amiga aqui do Wild, que se chama Harriet. Ela é uma senhora advogada, muito conhecida, ela participa de talk shows, assim, e tal, ela é bem famosa, e ela também vai se envolver nesse caso. Com o passar do tempo, a gente vai ter o desaparecimento de um outro adolescente, que é filho de uma pessoa muito influente, né, um casal muito influente ali da região, também faz parte da mesma turma, e que, na verdade, é um bully, assim, ele faz bullying com as outras pessoas, né, enfim. É bem complexo aí essa questão de personagens, tem bastante personagem
personagem nessa história. Mas enfim, resumindo, o Wilde vai participar do desenvolvimento aí, né, dessa investigação com relação ao desaparecimento desses adolescentes. E tem bastante coisa envolvendo política, envolvendo segredos, envolvendo pessoas do alto escalão, assim, sabe? Pessoas importantes. Tem uma crítica muito forte aqui no livro com relação a fake news, que eu achei, assim, espetacular. Foi a minha parte favorita do livro. Toda essa questão de como as fake news são desenvolvidas e como a gente pode ser tão facilmente manipulada por notícias falsas. Mas, de um modo geral, eu achei que a história não foi tão forte, sabe? Ela foi fraca, faltou pra mim muita coisa pra encorpar essa história. Eu senti que o Harlan Coben inseriu aqui nessa história coisas que foram meras distrações, que se não existissem na história não ia fazer diferença nenhuma, porque foram, de fato, meras distrações. Então eu me decepcionei, de certa forma, com esse livro. Acho que poderia ter sido muito melhor, e por ser de Harlan Coben, eu esperava que fosse melhor mesmo. Então é isso, gente. Eu dei 3 estrelas pro livro e, não sei, acho que eu vou ler outra coisa do Harlan Coben ainda pra bater o martelo e saber se é pra mim ou não. Depois eu li em e-book O Garoto do Moletom Cinza, que é esse livro que eu vou deixar a capa aqui no vídeo. Esse livro foi escrito pela Lorena Saraiva, e esse é um romance que foge um pouco, assim, das expectativas de um romance, embora tenha vários clichês do romance ali dentro. Nesse livro, a nossa protagonista é a Beatriz. Ela é do interior de Minas Gerais, se eu me lembro bem. Os pais dela são, tipo, fazendeiros, assim, estão passando por um momento muito difícil financeiramente. Ela tá ali no início da sua vida adulta e ela tem uma madrinha que vai incentivar ela junto com os seus pais, né? E também vai financiar uma ida dela para a Irlanda, né? A viagem dela pra lá. Com a ideia de que ela vá pra lá estudar inglês e também acabe trabalhando, né? Pra poder fazer dinheiro e mandar pra casa, já que os pais dela estão passando por uma situação difícil ali financeiramente, então é isso que ela tá indo fazer. Só que ela é uma menina do interior, ela é muito insegura, ela é muito, não sei, ela não teve ainda muitas experiências de vida, sabe? Então ela vai pra lá, assim, muito incerta de tudo. Ela tá muito insegura, muito retraída, enfim, né? O tempo todo pensando em voltar pra casa, se arrependendo de ter ido e tudo mais. Mas ela acaba indo, movida por essa ideia de ajudar os pais, e chegando lá, ela vai então se deparar com essa cultura nova, com esse clima todo diferente, com essas pessoas que são muito diferentes das pessoas aqui no Brasil, embora ela também conheça vários brasileiros, enfim, né? Vai fazendo amizade com as pessoas da escola, conhecendo novos brasileiros, e ela chega lá sem falar um A de inglês, ela fala muito pouco, e aos poucos ali ela vai tendo as aulas, ela vai aprendendo a se desinibir, enfim, né, arriscar na hora de conversar com as pessoas, e é assim que ela vai então crescendo, amadurecendo, tanto emocional e psicologicamente, quanto também com o seu próprio idioma. Só que uma coisa que sempre intriga a Beatriz desde que ela chegou lá são as pessoas do moletom cinza que ela vê pela rua, que a gente vai descobrir ali ao longo da leitura, e eu não fazia ideia de que as coisas, né, por lá eram assim, eu só fui descobrir mesmo depois que eu tive contato com esse livro, é que são moradores de rua. Lá na Irlanda, aparentemente, os moradores de rua usam esse moletom cinza pra serem meio que identificados e tudo mais. E, enfim, né, ela fica intrigada com essas pessoas que vivem nas ruas, mas em algum momento ali do livro ela vai ficar intrigada com um cara específico, que é um morador de rua, e daí ela vai se sentir muito sensibilizada pela situação dessas pessoas, desse cara mais ainda, vai ficar tentando ajudar, tentando, sabe, sei lá, dar um trocado, dar uma comida, só que são pessoas, né, que são dependentes químicas. Essa moça que anda com ele, ela é bem desequilibrada, também outra dependente química, e nessa história a gente tem tudo sendo narrado pelos dois pontos de vista. Então a gente tem o ponto de vista da Beatriz e o ponto de vista desse rapaz, e a gente vai vendo a dificuldade de viver na rua, a gente vai vendo mais sobre o passado dele, sobre como que eles chegaram nesse ponto de estar dependendo de caridade das pessoas. E o que eu achei muito legal também é que com esse foco nesse grupo de pessoas que são os moradores de rua ali da Irlanda, a gente vai também aprendendo muito mais sobre a história do povo irlandês, sobre como esse povo sofreu tanto pelo governo quanto pela indiferença das pessoas ali da própria região. Enfim, uma situação bem triste. Então a gente é apresentado a tudo isso, e ao longo do livro, né, paralelamente a isso, a gente vai vendo aos poucos ele e ela meio que se aproximando, enfim, criando uma amizade que com o passar do tempo vai se, né, crescer pra algo mais. Eu disse lá no começo que era um livro, assim, que fugia muito das, sei lá, né, das ideias dos romances, porque eu acho que é muito difícil alguém imaginar um romance que aconteceria dentro dessas circunstâncias, mas a Lorena Saraiva fez isso, e inclusive vai sair um segundo livro aí que parece que, pelo que eu entendi, tem como foco essa companheira, né, dele, que ficava ali também pelas ruas de Dublin, enfim.
Gostei do livro, achei bem interessante toda a proposta que a autora trouxe pra essa história, achei uma leitura bem rápida também. Ela escreve de uma forma muito habilidosa também, te leva pra dentro da história. Aí, gente, a gente começa agora pro momento da Spring Read, que foi a maratona de primavera, que sempre é organizada pela Karine, lá do Kabuki TV. Tem 2 vídeos aqui no canal, um vlog e um outro vídeo de fechamento das minhas leituras da maratona. Foi a primeira meta literária que eu consegui fechar, né, que eu consegui ler toda a meta dentro de uma maratona. Eu fiquei muito feliz. O link desses vídeos vão estar aqui embaixo. Mas eu comecei essa maratona lendo Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e se tornou um dos favoritos do ano. Eu amei esse livro. Falei melhor sobre ele nesse vídeo, né? Na verdade, em 2 vídeos, tanto nesse vídeo da maratona, quanto em um vídeo que eu tava gravando ali simultaneamente, lendo livros famosos pra testar a hype, pra ver se vale a pena, né, a hype. Inclusive, esse foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Eu li 5 livros hypados, super famosos do momento, pra saber se valem realmente a pena. O link vai estar aqui embaixo pra você ir lá assistir caso tenha interesse. Mas enfim, gente, Torto Arado, um grande livro. Como é um livro que também tá sendo muito comentado, eu acho que também nem vale a pena eu ficar aqui falando, porque é mais chovendo molhado. Mas eu já adianto que eu gostei demais desse livro. Se tornou um dos favoritos do ano. Eu amei muito e não aceito quem não tenha gostado. Zoeira, gente, eu respeito quem não gostou, mas sei lá, assim, é um livro que eu acho muito difícil uma pessoa sair não gostando. Sério, eu amei demais. Aí eu li o livro que abriu as porteiras do romance pra mim, gente, sério, fazia muito tempo que eu não li um romance que me fisgava tanto quanto esse. Eu já falei muito sobre ele aqui no canal recentemente, também falei lá no Instagram, que é o The Spanish Love Deception. Eu li ele em inglês, ele tá disponível no Kindle Unlimited, ele vai ser publicado aqui no Brasil só no ano que vem pela editora Arqueiro, mas já saibam que pelo menos vem aí. Eu só não dei 5 estrelas pra esse livro porque algumas coisinhas com relação ao protagonista masculino me incomodaram um pouco, mas não foi nada que tenha influenciado negativamente a minha experiência de leitura. Eu amei esse livro, ele funcionou super bem pra mim, foi o tipo de romance que me fez voltar a ter gosto por ler romance, uma comédia romântica, sabe? Aquele Enemies to Lovers, em que o casal no começo não se bate, não se gosta, e daí com o passar da leitura a gente vai vendo eles se tornando amigos e depois virando, né, lovers, se apaixonando, enfim. Eu vou resumir aqui rapidão, porque eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal, inclusive nesses últimos vídeos que saíram por aqui, mas nesse livro a gente tem como protagonista a Lina, que é uma moça espanhola que tá trabalhando em Nova York. Ela é engenheira e ela tá passando por uma situação no mínimo delicada, assim. A irmã dela, lá na Espanha, vai se casar com o cara que é irmão do ex dela. Enfim, tem esse casamento da irmã dela que ela precisa comparecer e ela já avisou pra família que ela ia levar alguém. Só que o casamento tá se aproximando e ela não tem com quem ir. Ela não arrumou uma pessoa pra ir com ela e ela avisou que iria levar uma pessoa com ela. E bem no começo do livro, ela tá comentando isso com uma colega de trabalho quando um cara fala pra ela que ele pode acompanhar ela se ela quiser. E esse cara é o Aaron Blackford, que é um colega de trabalho de quem ela não gosta. A gente não entende a princípio por que ela não gosta dele, por que eles não se gostam, mas com o passar da leitura isso vai sendo mais explicado, né, mais pro final do livro. Enfim, o caso é que eles não se gostam, eles não se dão muito bem, mas ele tá ali, né, se dispondo aí com ela, e ela fala não, não quero. E ela vai negando até ela enxergar que, de fato, ela tá numa situação muito delicada, porque em algum momento ali da história, a família dela vai, de alguma forma, ser levada a acreditar que o namorado que ela falou que levaria pra esse casamento é esse Aaron. E daí isso é uma das coisas que vai acabar convencendo ela a aceitar, né, essa ida com o Aaron, mas, na verdade, eles vão fazer um acordo que é, ela vai acompanhar ele num evento que ele precisa participar, e ele vai acompanhar ela nesse casamento da irmã lá na Espanha, e daí esse acordo tá, né, elas por elas, eles estão certinho ali, um de acordo com o outro, show. Só que aí no desenvolvimento do livro, a gente vai ver eles indo nesse evento do Aaron, eles vão se aproximando. Aos poucos eles vão vendo que um não é lá aquela coisa horrorosa que o outro tinha enxergado, e com o passar da história, então a gente vai ver eles se aproximando, tornando-se amigos, e em algum momento, né, a gente espera que o romance venha de fato aí pra história. E é muito legal, eu gostei muito de ver o crescimento desse relacionamento, não foi nada abrupto, sabe? Eu senti que com o passar das páginas, esse relacionamento foi crescendo, foi sendo construído, e sabe, foi uma coisa gradual, não foi uma coisa muito de uma hora pra outra. Eu gostei muito do livro, eu adorei a protagonista, gostei muito dela, também curti muito o Aaron, embora tenha algumas coisas ali com relação a ele que eu não tenha curtido tanto assim, mas de modo geral, eu gostei muito do livro. Ele tem cenas impróprias para menores de 18 anos, são poucas as cenas, mas elas existem, então já saiba aí que tem conteúdo adulto, e esse foi o livro então que abriu pra mim a porteira dos romances, porque depois disso, gente, eu li muito romance, tá? Inclusive teve um vídeo que saiu aqui no canal, um vlog, em que eu passei uma semana só lendo romance, o link vai estar aqui embaixo
site pra você ir lá conferir. E eu li um total de 4 romances que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Ainda dentro da Spring Read, eu li o Ratos e Homens, do John Steinbeck. Esse aqui foi o primeiro livro do autor que eu li e, enfim, né, curtinho aí, ótimo pra maratona. Esse livro até agora eu não entendi ainda muito bem quantas estrelas eu vou dar pra ele, ainda não decidi, porque até, sei lá, os 80% do livro, sabe, pra mim, tava sendo uma coisa meio tipo, ok, não tem grande coisa acontecendo. O final foi o que realmente chamou a minha atenção. Nesse livro aqui a gente conhece 2 personagens que são amigos. Um deles claramente tem um tipo de deficiência intelectual, que é o Lenny, e o outro é o George. Eles são, né, muito próximos e eles estão sempre juntos. E eles estão aqui no começo do livro a caminho de uma espécie de fazenda ou de rancho ali na Califórnia, que é onde eles vão trabalhar. Então a ideia deles é que eles trabalhem, juntem um dinheirinho pra ter o canto deles em algum momento, né? Ter o próprio pedaço de terra deles. E isso é algo que o autor menciona muito aqui no livro, sobre como esse é o sonho de todo mundo, sabe? Ter o seu pedacinho de chão. Mas as pessoas batalham e nunca conseguem. Aqui nesse caso, então, esses 2 amigos estão indo pra essa fazenda pra poder trabalhar e a gente acompanha essa ida deles pra lá, eles conhecendo as pessoas que trabalham nessa fazenda, eles vendo que tem gente ali que não é muito boa companhia, né? Enfim, e tudo isso, e em todo momento, né, aquela ideia de colocar o Lenny longe do problema, longe da confusão, porque ele geralmente se enfia em situações muito complicadas porque ele não tem noção do que ele tá fazendo. Então sempre tem o George ali pra falar, não faz isso, você não vai fazer isso, se você fizer isso vai dar problema. Enfim, né, o George é quem guia o Lenny, e o Lenny só seguindo a música que o George toca ali pra não se meter em confusão. Só que em um momento ali no final do livro, que é onde eu falei que vai ter essa grande reviravolta, vai acontecer uma coisa muito tensa envolvendo o Lenny, e esse final de livro também é muito, além de tenso, né, e surpreendente, é também muito triste. Então o livro meio que me ganhou pelo final, porque até chegar nesse momento aí chave, né, dessa reviravolta, tava sendo morno, assim, tava sendo uma história tipo, ok, não tem muita coisa acontecendo, aonde que vai essa história, né? Enfim, ele me ganhou mais pelo final, por isso que eu não sei ainda quantas estrelas eu vou dar pra ele. Eu não sei também se existe alguma coisa que eu deveria ter captado dessa história que eu não captei. No fim das contas, eu gostei do livro, mas eu tava muito esperando que eu fosse gostar, tipo, muito mais, tá? Então se você já leu, comenta aqui embaixo se eu li errado, se eu devia ter pescado alguma coisa que eu não pesquei, mas enfim, foi isso. Também na Spring Read, a minha última leitura, eu acho, da Spring Read foi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Eu comentei melhor sobre esse livro no vlog, lendo livros hypados, porque esse livro aqui tá sendo muito comentado, principalmente no BookTok, que é o TikTok dos livros. Gente, eu gostei muito desse livro, tipo, não tava esperando que eu fosse gostar tanto assim. Essa autora escreve essa história de uma forma muito bela, ela tem uma escrita muito bonita, e aqui a gente tem como protagonista não o Aquiles, mas o Patroclo, que é um príncipe ali da Grécia Antiga, e ele é um príncipe que foi criado a duras, assim, na rédea pelo pai, sabe? E ele é um príncipe que foi criado de uma maneira muito dura pelo pai dele. Desde criança ele foi afastado da mãe. O pai dele sempre foi muito rigoroso, rígido, né? Sempre exigiu muito do Patroclo. E em algum momento ali na infância ele vai conhecer o Aquiles, ele vai ver como Aquiles realmente se destaca em tudo o que faz. Mas não é nesse momento que eles vão se conhecer. Vai ser um pouco depois, quando, depois de uma situação muito chocante envolvendo o Patroclo, ele vai acabar sendo exilado. Ele vai ser mandado então para um outro reino ali da Grécia. E esse reino é o reino do pai do Aquiles, e é ali então que eles vão se conhecer melhor, que eles vão se tornar amigos, e que a gente vai ver como eles, assim, sempre tem uma, não sei, digamos assim, uma química muito forte entre eles, sabe? É como se a gente sentisse o ar entre eles mudar quando eles se encontram, sabe? Você sente isso pelas, sei lá, pelas cenas que a autora descreve, é uma coisa muito forte, muito bonita, muito poderosa que ela desenvolve aqui envolvendo esses 2 personagens. Eu simplesmente amei a história, a narrativa, essas personagens me conquistaram completamente, e a forma como o Patroclo enxerga as coisas, e principalmente o Aquiles, gente, é uma coisa muito poderosa, muito bonita, e enfim, adorei o livro. Fica aqui a recomendação, se você ainda não leu, se tá pensando em ler, leia, que vale muito a pena. Agora a gente vai para os romances que eu andei lendo depois que o The Spanish Love Deception tocou o meu coração.
eu li o Vergonha, da Brittany C. Cherry, para o Livro Secreto 2, o segundo vídeo do Livro Secreto. Já tem o vlog aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo, e eu comentei nesse vídeo que eu gostei desse livro, eu achei ele um bom livro, mas eu não entendi a hype. Cara, assim, todas as pessoas que leram esse livro falavam pra mim que ele era maravilhoso, que ele era, assim, um acontecimento, e eu tava, meu Deus. Eu sempre tive preconceito com esse livro por causa da capa, e as pessoas falavam, não, esse livro é nossa, ele é um evento. Daí eu peguei pra ler esperando que ele fosse ser realmente uma coisa, assim, diferenciada, maravilhosa, chuchuzenta. E assim, eu já tinha lido outro livro da Brittany C. Cherry antes, então quando eu li esse, eu tava esperando que fosse ser alguma coisa muito inovadora. Mas na verdade, gente, assim, mais do mesmo. Pra mim não foi nada de novidade. Foi um bom romance, mas só, assim, pra mim não foi nada demais. Nesse livro a gente tem dois protagonistas, que são a Grace e o Jackson. A Grace, ela tá saindo de um relacionamento que ela não quer, né? O marido tá pedindo divórcio. Ela tá voltando pra cidadezinha do interior, lá de onde ela saiu, com esse marido, que é um conhecido da adolescência, assim, estudaram juntos e tudo. E assim, gente, a cidadezinha do interior do sul dos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo. O pai dela é reverendo ali, pastor da igreja local. É uma cidade muito religiosa, né? Tipo, ó, todo mundo se conhece da igreja, uma congregação e tudo mais. Só que é um monte de cobra, sério, é um ninho de cobra nessa cidade. A mãe dela é, tipo assim, a rainha das cobras. E bem nesse retorno da Grace, ela vai conhecer o Jackson, que é o cara que, tipo assim, ele é o demônio ali da cidade. Ninguém gosta dele, todo mundo fala mal dele. É aquele cara bad boy, né? Dos clichês, dos romances, que ninguém gosta, tem uma má reputação e tudo mais. Isso que a própria Grace foi ensinada a detestar esse cara e o pai dele, né? Tipo assim, a se manter afastado e tal, os preconceitos da cidade. Enfim, em algum momento ali eles vão se conhecer e se aproximar, mas sempre com muito preconceito, porque ele tem um problema com a família dela e a família dela tem um problema com a família dele, né? Na verdade, a cidade inteira tem um problema com a família dele e tudo mais. E aquela coisa, né? Ele tem um passado doloroso, um passado difícil, traumático, muito, sabe, que mexeu muito profundamente com ele, e ela, por outro lado, tá passando por um momento muito difícil no presente, e eles vão ali, né, quando se encontram e começam uma amizade, eles vão acabar ajudando um ao outro e tal. Assim, todos os clichês possíveis dentro da história. A autora trabalha, claro, alguns temas muito interessantes dentro desse romance, mas, de novo, nada novo sob o sol, pra mim não foi nenhum alecrim dourado. Eu só gostei do livro, mas não achei que foi tudo isso. Então, assim, não entendi a hype. O vídeo falando melhor sobre isso vai estar aqui na descrição e não tem spoiler. Daí eu li O Jogo do Amor / Ódio. Eu não sei ainda como é que fala o título desse livro. Eu vou deixar a capa aqui. Esse livro tava sempre sendo muito relacionado com o The Spanish Love Deception, porque ele é um enemies to lovers também, né? Um outro romance em que o casal ele não se gosta e eles vão acabar se tornando amigos e, enfim, vão se relacionar em algum momento da história. Aqui a gente tem, de novo, um casal que trabalha na mesma empresa. Eles se detestam. E assim, gente, no começo do livro a gente vê a interação entre eles, é uma coisa muito surreal, porque eles falam realmente coisas ofensivas um pro outro, e eles se implicam, fazem umas brincadeirinhas um com o outro, assim, maldosas, sabe? É realmente um negócio bem implicante. E a protagonista, que é a Lucy, ela é muito divertida, tipo assim, ela é super sarcástica, falando sério, o que pega a gente desprevenido, sabe? Você não tá esperando que vai vir ali um momento de comicidade, ela solta uma coisa que você começa a rir. Eu ri alto várias vezes lendo esse livro. Foi um dos romances, né, uma das comédias românticas mais divertidas que eu já li nos últimos tempos. Mas enfim, em algum momento ali da história, eles vão descobrir que vai abrir uma vaga, né, pra uma promoção ali dentro da empresa, e eles vão disputar essa vaga. Então a gente parte desse momento de eles não se gostarem pro momento de disputarem uma vaga de emprego que os dois querem, pro momento de eles começarem em algum momento ali dentro de determinadas circunstâncias, né, eles começarem a se aproximar, e daí eles se tornarem amigos. Só que aquela coisa do amigo que começam a enxergar um ao outro com outros olhos, sabe? E daí a coisa vai crescendo para um romance. Esse livro, diferente do The Spanish Love Deception, ele tem um romance que eu acho que ele acontece de uma forma mais abrupta. Eu acho que o romance ele não aconteceu de forma tão progressiva, sabe? Tipo, o romance veio mesmo de uma forma mais rápida nesse livro, pelo menos eu tive essa impressão. Mas foi um livro muito divertido, uma leitura super rápida. Tá disponível também no Kindle Unlimited, se eu me lembro bem. Eu vou deixar o link aqui embaixo, confere lá. E esse livro vai ser adaptado, vai sair filme sobre ele. Eu fiquei bem curiosa e empolgada pra essa adaptação, já quero. E foi um dos romances, né, comédias românticas aí mais divertidas que eu já li. Fica aqui a recomendação pra você também. O The Spanish Love Deception também acabou me empolgando a ler mais livros em inglês.
É uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, né? Ler mais inglês, fazer disso um hábito de leitura mesmo. Ter mais contato, né, com livros em inglês, porque, enfim, eu lia em inglês antes, mas não era uma coisa que estava ali dentro do meu cotidiano de leituras. Então eu aproveitei, inclusive, o Kindle Unlimited e li outros romances que também estão em inglês, que também estão no Kindle Unlimited, tudo pra esse vídeo, lendo apenas romances. E daí eu li um romance que se chama Opposites Attract, que é mais um Enemies to Lovers, e daí eu falei, gente, com esse aqui eu vou encher a cota de Enemies to Lovers, que nesse caso a gente tem um casal que eles se conhecem de uma forma muito, assim, digamos, tudo dando errado pro cara, né? Porque ele perdeu o trem, porque uma mulher se enfiou ali na frente dele e tudo mais, ele acabou não conseguindo chegar a tempo no vagão, perdeu o trem. Ele perdeu o último donut da cafeteria, que a mesma mulher tinha comprado antes dele. E quando ele tá chegando na sala comercial que ele vai alugar pra fechar o contrato, ele percebe que ele perdeu a sala também pra mesma mulher, porque ela tá alugando, assinando o contrato ali antes dele. Então ele já começa a criar um bode aí pra essa mulher que tudo que aconteceu no dia dele de ruim tava relacionado com ela. E ele acaba alugando a sala do lado, então eles vão ser vizinhos, né, ali de escritório. Ela é uma advogada de divórcio, né, ela, enfim, lida com casais se divorciando. Por outro lado, ele é um terapeuta familiar, então ele, tipo, reconstrói famílias que estão se destruindo, né, então eles já são opostos desde aí. E a gente vai vendo que eles são opostos também em gostos, em coisas que sabe, hábitos de um e hábitos do outro são bem diferentes. E existe o diferencial também de que a Vivian, que é a protagonista, ela tem uma filha adolescente, ou seja, ela foi mãe muito cedo, então é um romance mais diferenciado, as personagens são bem mais maduras, estão em um momento diferente da vida. Em algum momento ali da história, os amigos que eles têm em comum, que são um casal, eles vão acabar se casando, né, eles vão, enfim, ficar noivos, e eles vão convencer esses dois a entrarem no site de relacionamento onde eles se conheceram. E daí o Lucas, né, que é o terapeuta, e a Vivian, que é a advogada, né, a protagonista, eles vão fazer um acordo do tipo assim, olha, a gente entra nesse negócio e quem conseguir um par romântico primeiro, quem conseguir um namorado primeiro, vai, sei lá, sair do escritório, sabe? Vai embora ali do prédio, porque eles não se batem, eles não dão certo, eles estão sempre se discutindo ali no andar. Então eles firmam esse acordo e daí eles vão começar a ir pra esses encontros. São encontros péssimos e, tipo assim, a gente vai vendo que é aquela coisa, tipo, meu, vocês estão saindo com as pessoas erradas, era pra vocês estarem saindo um com o outro. E a gente vai vendo também sendo desenvolvido ali ao longo da história uma aproximação deles com relação à filha da Vi. Enfim, tem uma coisa toda diferente ali envolvendo esse relacionamento. E de todos esses que eu li, eu acho que foi o que eu menos gostei, embora ainda tenha gostado, tenha curtido a leitura. Aí eu li o Dirty Letters, da Vi Killand, eu acho que é assim que fala o nome, e eu acho que é essa autora, enfim, a capa vai estar aqui. Outro livro em inglês também que eu li, e esse livro foi bem fofinho. Nessa história a gente tem uma protagonista feminina que tem agorafobia, ou seja, ela é bem reclusa, ela não vê muitas pessoas porque ela tem essa fobia. Ela tá fazendo ali uma terapia já há anos, né? Ela tem esse terapeuta de confiança, que é praticamente um amigo, assim, que trata dela há muitos anos. E no momento em que o livro começa, ela acabou de descobrir que o pai dela faleceu e ela vai precisar voltar lá pra cidadezinha do pai dela pra poder se livrar das coisas dele, organizar a casa, enfim, né, lidar com toda essa situação pós-morte do pai. Daí, chegando lá, ela vai lidar com as correspondências, ela vai encontrar uma carta de uma pessoa com quem ela se correspondia muitos anos atrás, que é um rapaz lá do Reino Unido, da Inglaterra. Ele era o que se chamam de pen pal, é uma coisa que parece que é comum lá nos Estados Unidos, em que na escola as crianças recebem o endereço de uma outra criança de outro lugar e eles começam a se corresponder por cartas. Então, quando eles eram crianças, eles começaram ali a conversar por cartas, isso durou por anos, assim, por muitos anos, eles cresceram se correspondendo, e em algum momento ela parou de responder ele. A gente vai descobrir logo em seguida por que isso aconteceu, mas a carta que ela recebeu ali no momento presente é ele muito revoltado, xingando ela porque ela nunca mais respondeu ele. Ela vai se sentir tocada então, né, por causa dessa situação, e ela vai responder ele, explicando o que aconteceu, por que ela parou de responder ele. E a partir daí, então, a gente vê a relação deles sendo reconstruída, né, essa amizade de muitos anos, só que agora eles são adultos. Então eles vão continuar de onde eles pararam, né, colocando a conversa em dia e tudo mais, só que eles sempre se gostaram, assim, né, aquele amor platônico, sabe? Tipo, de relacionamento de internet, só que com cartas. E em algum momento ali eles vão acabar se encontrando, só que é tudo de uma forma muito diferente, assim, porque eles têm... Eles guardam segredos. Ele tem um motivo pra guardar segredo, ela também tem outro motivo pra guardar segredo e não querer que ele saiba quem ela é, quem ele é, enfim, tem toda uma situação assim. E eu achei muito legal como que eles vão, de fato, se conhecer em algum momento ali da história. E o grande diferencial nessa relação é que a gente tem um complicador, porque enquanto ela tem agora
agorafobia e tem, né, esse medo, essa fobia de estar em lugares públicos com muita gente, ele, por outro lado, trabalha com uma coisa que envolve muita gente, então eles são os opostos nesse sentido, e é um dificultador no relacionamento, mas a gente vai vendo ali a coisa, enfim, se encaminhando. E é um livro muito fofo, aquele tipo de relacionamento amoroso que se desenvolve a partir de uma amizade de muitos anos, né, de longa data. Eu achei muito fofo o livro, eu dei 4 estrelas pra ele e eu achei o inglês dele bem fácil também. Aí o próximo romance que eu li foi O Acordo, da Elle Kennedy, e eu gostei muito desse livro e foi assim uma surpresa porque eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto. Esse é um outro livro também bem conhecido, né, uma série muito famosa que muita gente lê, muita gente recomenda e enfim, eu nunca tinha lido nada dessa autora, esse foi o primeiro livro que eu li e eu gostei bastante. Esse livro é o primeiro da série Off Campus, que é uma série de 4 livros e que tem 2 spin-offs, se eu me lembro bem é isso. E essa série gira em torno de personagens que fazem parte de um time de hóquei de uma universidade. Eu acho que também eu não preciso ficar me estendendo muito sobre o acordo, vou falar bem brevemente aqui do que se trata. Nesse livro os protagonistas são a Hannah e o Garrett. A Hannah foi muito bem numa matéria e o Garrett tirou a nota péssima. Só que como o Garrett é capitão do time de hóquei, ele precisa tirar notas acima da média para participar dos jogos e ele precisa ficar em cima da média nessa disciplina. Daí quando ele vê que a Hannah tirou a maior nota da turma, ele vai começar a, enfim, coagir ela a dar aula pra ele. Ele insiste muito pra que ela tope dar aula pra ele, ela falando que não, não, não. Só que em algum momento ali da história, ele vai descobrir que ela é afim de um dos garotos da faculdade e ele vai fazer um acordo, vai propor um acordo pra ela. Ele vai sugerir que ela dê aula pra ele, né, dessa disciplina pra que ele consiga passar na segunda chamada. E em troca, ele vai convidar e ir com ela em alguns eventos ali da faculdade pra que ela, enfim, seja enxergada, sabe? Pra que as pessoas enxerguem ela e pra que esse cara, né, de fato perceba que ela exista e tenha também interesse nela. É pra mim a proposta mais idiota da face da Terra, mas isso vai colar. Ela vai aceitar, né, se tornar uma mulher desejável ali na faculdade por andar com o Garrett, né, tá junto com ele nas festas. E a partir daí, então, eles vão se aproximar, ela vai dar aula pra ele, eles vão se tornar amigos, e daí a gente vai ver também o relacionamento crescendo. E é muito legal, gente. Eu gostei muito como a autora construiu o relacionamento dos dois. Eu gostei muito dos 2 personagens. O Garrett, que eu tava achando que fosse ser um embuste, na verdade não é. Ele é uma pessoa realmente muito simpática e que conquista o leitor. Ele é muito divertido. A Hannah também é muito divertida, muito descontraída. Então eu acho que esses 2 foram a chave, sabe, pra que esse livro tenha sido, sei lá, eu tenha curtido tanto o livro. Então é isso, gente. Eu gostei muito, embora eu tava achando que eu não fosse gostar tanto assim. Por fim, gente, finalmente, fechando esse vídeo. Ai, tá acabando, tá? Agora é o último livro que a gente vai comentar. Eu li, por último, em setembro, o 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Esse foi o primeiro livro da autora que eu li. Foi o livro do clube de leitura dos membros lá do canal. E esse foi um livro que eu não gostei tanto. Assim, não é um livro ruim, mas ele é um livro muito devagar. Ele foi muito devagar pra mim. Tipo, as coisas aconteceram muito devagar. E aqui nesse livro, a gente tem a história desses 9 desconhecidos, né? Esses 9 personagens que estão indo para um spa, tipo um resort, assim, spa, pra poder passar alguns dias ali, enfim, no spa. Eles estão indo pra lá, é um spa todo diferenciado, tem umas propostas diferentes e tudo mais, eles estão indo pra lá. E a gente vai tendo a narrativa pela perspectiva de cada um deles, sabe? Cada um dos 9. Só que uma das coisas que me incomodaram nesse livro, inclusive, é que a gente tem muito mais a perspectiva de alguns personagens do que de outros. Eu senti falta de ter visto mais de alguns personagens. Enfim, os personagens estão indo pra esse spa diferenciado lá e eles vão, com o passar da estadia ali nesse lugar, ver que as coisas são muito estranhas, que as coisas acontecem de uma forma muito louca. Só que pra mim, o foco dessa história não é tanto o que acontece no spa, é mais as questões de cada personagem, sabe? Porque cada uma dessas pessoas tem ali as suas próprias questões que eles precisam lidar consigo mesmos, insatisfações profissionais, insatisfações com seus corpos, com as suas vidas, com seus relacionamentos. Então, isso foi o que eu achei mais interessante que a autora trabalhou aqui nesse livro, que são as complexidades de cada uma dessas pessoas e o que elas estão vivenciando nas suas vidas, sabe? O spa em si, pra mim, foi uma coisa secundária que acontece ali na vida deles e que serve pra unir essas pessoas todas no mesmo lugar, sabe? É um livro interessante, mas que eu tava esperando que eu fosse gostar mais por ser Liane Moriarty. Eu sempre ouvi as pessoas falando muito bem sobre os livros dela. Esse foi o primeiro dela que eu li, mas eu tenho aqui na estante O Segredo do Meu Marido. Enfim, gente, ainda não assisti a série de TV que tá no Prime Video, mas o livro em si não me
me ganhou tanto assim. Eu curti, mas eu achei bem mais ou menos, sabe? E é isso, galera. Finalmente acabamos esse vídeo com todos os livros que eu li em setembro. Meu Deus, eu tô até com a garganta seca. E agora eu quero saber de você, se você já leu algum desses livros, se você ficou com vontade de ler algum deles, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê então no próximo vídeo. Vou finalizar agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre, gente. Vocês são incríveis. Muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!